O tema da mensagem de hoje é: fale o que você quer ver e não fale o que você enxerga. Será que tudo que nós enxergamos é aquilo que nós queremos ver? A maioria das vezes não, né? Mas olha o que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Segundo Coríntios 5,7 diz: porque andamos por fé e não por... Porque andamos por fé e não por... Então você tem que andar por aquilo que você crê, não pela forma que você está enxergando. Porque o mundo e o diabo sempre vai te mostrar o oposto daquilo que Deus quer falar contigo. Amém? Segundo Coríntios 4,13 diz assim: e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Hoje eu quero falar, amado, sobre a importância e as promessas da palavra de Deus. Sabe? Qual é a maneira apropriada de se colocar a palavra de Deus diante do teu coração e da tua vida? Preste atenção, tudo aquilo que você aprendeu na escola, na hora que você necessita, você lembra, né? Que você aprendeu português, matemática, ciência, história, enfim. Em alguns determinados momentos da tua vida, você lembra deste momento. E você então não questiona, porque a vida inteira você aprendeu aquilo e a vida inteira você coloca aquilo em prática. Amém? Olhe para o teu irmão que está aí do teu lado e diz assim: preste atenção, para de ficar olhando do lado. Amém? Deixa Deus falar contigo. Então, nós colocamos em prática. Por quê? Porque nós acreditamos nisso, sim ou não? Só que nós estamos na igreja, muitas vezes você tenha lido a Bíblia várias vezes, mas na hora de colocar em prática o que a palavra diz, você coloca em prática o que a mídia diz, o que o povo está dizendo, o que na empresa a Rádio Peão está falando, o que a vizinhança está dizendo, ou o que verdadeiramente está acontecendo naquilo que você enxerga. A Bíblia diz que você não é mais desse mundo, você está aqui por um determinado tempo, até o seu caráter estiver totalmente forjado e formado, e quando tiver, Deus vai te usar para forjar o caráter de outras pessoas. Porém, tudo que você quer já foi consumado na cruz. O primeiro passo, amado, é se ver como que Deus te vê. Como que Deus te vê? Como um Zé Ninguém? Deus te vê como um coitado? Deus te vê como alguém que não sabe de nada? Sabe como Deus te vê? Ele te vê como justo. Tão justo quanto Cristo, por causa do sacrifício de Cristo no seu lugar. Você não merecia, mas Ele se entregou na cruz do Calvário e disse: Pai, cuida deles até que eu possa voltar para buscá-los. Cuida deles, não deixa que eles se percam, não deixa que eles morram, não deixa que eles sofram, até que o meu Espírito desça sobre eles e guarde eles todos os dias. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você é guardado por Deus. Sabe, irmãos, eu quero te dizer que a palavra diz: cri, por isso falei. A gente só fala aquilo que você acredita. Sabia que a morte, ela está introduzida no nosso dia a dia? Como assim, pastor? Simples. Tem gente que não fala assim: nossa, eu estou vivendo de fome. Ele fala: eu estou morrendo de fome. Sempre ele usa a palavra morte. A Bíblia diz assim: aquilo que você fala é porque você creu, e se você creu de maneira errada, você vai colher errado. Você está entendendo? Nós precisamos entender. Deus Pai, amado, Ele foi agradado completamente. Sabe por quem? Por Cristo, que se entregou no teu lugar. Uma coisa que nós devemos entender: Deus não se agradou de você porque você é bonitinho, porque teu pai é crente, tua mãe é crente, porque o irmão fulano de tal, o profeta fulano de tal profetizou para você. Ele te amou porque Ele é Deus, e Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Sabe por quê? Para que você tenha vida em abundância. Então você não precisa fazer nada, apenas creia, apenas ande, sabe, de cabeça erguida. Ainda que o diabo venha tentar te acusar de alguma coisa, você precisa dizer para ele: eu sei em quem eu tenho crido. Quando o Senhor Jesus, por causa do sacrifício de Cristo, Ele fez no seu lugar, Deus te aceitou perfeitamente.
Sabe o que é isso? É mais ou menos assim. Você vai numa empresa, alguém fala, olha, eu só estou te contratando porque você tem o aval do fulano de tal. Aí você entra naquela empresa sabendo que você não tem experiência, que você passou na frente de talvez centenas de pessoas que eram tão melhor habilitadas do que você, mas porque alguém lá dentro assinou embaixo e disse, pode colocar porque eu dou o meu aval, a empresa te contratou. A Bíblia diz, amado, que nós estávamos caminhando para o inferno devido ao pecado. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas quando você aceitou Jesus, Ele teve o seu aval com as letras de sangue, dizendo, agora você está salvo, agora você está livre. Então, portanto, sabe, tudo aquilo que você fizer, ainda que você tenha que fazer alguma coisa errada por não saber, dentro da empresa, fique em paz, que alguém vai dizer, não mexe com esse não, que esse é peixinho do homem. Não é assim na empresa? Os demônios até tentam se levantar contra você, mas o chefão lá diz assim, não mexe com ele não, porque ele é peixinho do homem. Ele é filho do Altíssimo. E a hora que ele levantar a mão, você vai cair durinho de 4. Sabe por quê? Porque sobre a vida dele, há autoridade e poder. Deus Pai foi agradado completamente por Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus disse em João 19:30, Tetelestai, que quer dizer, isto está consumado, ou seja, o preço já foi pago, você não deve mais nada. E se você dever alguma coisa, a chamada obra consumada foi aceita pelo Pai para o cumprimento da sua justiça. A Bíblia diz que Deus Pai amado proveu a salvação do homem pelo seu amor e justiça. Repita, a fonte da salvação é o amor. E a base da salvação é a justiça. Amém? A fonte da salvação é o amor. E qual é a base dessa salvação para mim e para você? A justiça de quem? Nossa, não, a justiça de Cristo. A justiça de Deus, porque Cristo é o amor e a justiça de Deus. Então nós somos justificados por Ele. Por que amor, pastor? Amor porque Ele morreu no lugar da humanidade. Então isso chama-se substituição. Aquilo que era para você, alguém fez no teu lugar. Justiça, porque Ele cumpriu a lei e remiu todo o homem do pecado. Então, amado, não olhe para as circunstâncias negativas, sabe? Não olhe para as circunstâncias negativas da vida e fique acreditando nelas. Pelo contrário, abra a sua boca e fale as promessas de Deus contidas na tua palavra. Pastor, mas a realidade do que está acontecendo na minha vida financeira, no meu casamento, no meu trabalho, na minha saúde, a realidade é essa. O advogado disse que não tem jeito, o juiz já declarou final disso. O médico disse, leva para morrer em casa, mas a última palavra é a dele. Nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Não fale de doença, de perdas, de crise, de fracasso, derrota, escassez, ou talvez qualquer outra coisa ruim. Olhe para a cruz de Cristo e diga a circunstância do qual você é amado. E declare a solução de cura. Declare verdadeiramente a libertação, a provisão e o milagre. Porque lá na cruz Ele disse, Tetelestai, está pago, está consumado. Não há mais dívida, não há mais cobrança, não há mais condenação, não há mais maldição. Porque o Senhor agora resolveu morar dentro de você. Quando eu era pai de santo, eu acreditava que se eu andasse com um negócio no braço feito de palha da costa, é uma trança que se faz e consagrado e amarra nos dois lados. Eu carregava toda sexta-feira um fio de conta no pescoço e me vestia de branco, porque eu acreditava que aquilo era uma proteção. Era a forma que eu acreditava. Não conhecia Jesus. E quantas pessoas acreditam numa imagem que está pendurada no seu pescoço, talvez um patuá que carrega dentro da bolsa ou do bolso, e a fé dessa pessoa, amado, naquilo que não é verdade, que não é nada, é tão intensa, que ele acredita que aquilo de alguma forma faz bem. Quero te dizer uma coisa, aquilo é apenas algo feito pela mão do homem. Mas o dia que você aceitou Jesus e disse, Senhor, eu estou arrependido do meu pecado, eu quero que o Senhor venha habitar em mim, mesmo sem a gente merecer.
o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo, Ele resolveu morar dentro de você. Então você não precisa de patuar, de fio de conta, sabe? De nada. Você apenas creia aquilo que a tua palavra diz. Crie, porém, falei. E aquilo que nós cremos, é aquilo que nós vivemos. Tem gente que acorda dizendo, olha, hoje durante o dia, né, com essa chuva, com esse clima, eu acho que lá na minha loja não vai entrar ninguém. Ele depende de vender, mas ele então culpa o tempo, ele culpa a inflação, ele culpa o feriado, ou ele culpa de alguma forma aquilo que ele está vendo nos outros lugares, esquecendo que ele é filho e servo do Altíssimo. Ele tem que sair de casa crendo da seguinte forma: hoje Deus vai mudar a minha história, e hoje vai ser melhor do que ontem, e amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque é desta forma que Deus quer, amado. Qual é o segredo então para falar as promessas e crer, pastor? Fé na justiça de Deus. O que é fé na justiça de Deus? Fé na justiça de Deus é quando acreditamos que fomos justificados pelo sangue de Jesus, não porque merecemos, mas porque Ele já nos justificou. Significa que estamos exercendo a fé na onde? Na justiça. Deus é justo, e a justiça dele é que nos deu graça. A justiça de Deus é quem? É o próprio Cristo. Existem vários versículos no Novo Testamento que confirmam isso. Vejamos alguns deles. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo, amado, ele está dizendo que Cristo não cometeu pecado, mas o Pai o fez pecado no nosso lugar, para que através dele nós tornássemos a justiça de Deus. Então Deus não precisa mais cometer nenhuma justiça quando você errar. Não é assim que nós imaginamos? Eu errei, eu pequei, eu falhei, e agora vai vir a justiça de Deus sobre a minha vida. Então eu vou ser punido, eu vou ser castigado, eu vou passar por uma provação. É mentira do diabo, porque toda a justiça de Deus está em Cristo. Ele foi cravado, Ele pagou o preço. Ele diz, agora está pago, tetelestai, não há mais condenação sobre a tua vida. Sabe, irmãos, significa dizer que não temos que praticar justiça para nos tornarmos perdoado ou justo, porque você já é justo. A justiça de Deus, amado, que é o próprio Cristo, de certa forma, foi imputado como uma dádiva, isto é, um presente de Deus. Quando você quer presentear alguém, necessariamente a pessoa tem que merecer? Não. Você quer dar o presente. Talvez alguém vá olhar e falar, nossa, podia ter dado esse presente para qualquer pessoa, foi dar logo para aquele indivíduo. Não interessa, você sentiu de dar, você se agradou de dar, e não tem explicação, você abençoou. Deus olhou para esta terra e disse assim, eu vou abençoar aqueles que vierem a mim. Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Um dia você veio a Ele, e você foi justificado. Repita comigo, justo é alguém inocente, sem culpa, livre da condenação. Justificação é a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz por nós, nos transformando de pecadores condenados ao inferno a justos destinados ao céu. Olha o que diz 2 Coríntios 5:12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos... Por um homem entrou o pecado no mundo, que foi quem? Adão. Então, por conta de ter entrado o pecado no mundo através de Adão, e nós viemos da genealogia de Adão, também éramos pecadores, somos pecadores, sim ou não? Talvez você fale, poxa pastor, mas é injusto. Adão pecou e eu não tenho nada a ver com isso, centenas de milhares de anos atrás, e agora eu pago pelo erro dele. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai longe, que as pessoas às vezes não querem pensar nisso. Se você tivesse um problema genético por conta da família, e esse problema genético ele viesse, sabe, de geração em geração, você iria reclamar, mas você não iria achar injusto. Sabe por quê você não iria achar injusto?
Porque você sabe que na tua família, na tua descendência tem aquele problema. Um exemplo, calvície. Quem gosta de ser careca? Ninguém. Se adapta. Mas o avô era careca, o pai era careca. Isso vem vindo, não é assim? Olhos azuis que nem o meu. Meu pai tinha os olhos claros, eu não tive. Meus irmãos não teve. Meus sobrinhos já tiveram. Eu vou brigar com Deus porque eu queria o olho azul? Sou que chique. Você conhece o pastor Alexandre? Não, quem? Aquele do olho azul. Seria muito lindo, não seria, irmãos? Deus sabe o que faz. Qual? Aquele que tem os olhos claros, verde, azul, mel, sei lá. Preste atenção, nesse versículo Paulo diz que o pecado entrou no mundo, ou seja, na humanidade, pela desobediência de Adão. A partir daí, todos os homens se tornaram o quê? Pecadores. Mas bastou que Adão então pecasse para que nós tornássemos pecadores? Sim. Então, amado, todo homem nasce em pecado. Talvez você diz assim, poxa, mas uma criancinha, pastor, é pecadora? Nasce no pecado? Sim. A Bíblia diz que todo aquele que veio de Adão é pecador. Sim ou não? Ah, mas eu não acredito. Sim, se a mãe tivesse HIV, a criança iria nascer com? Não, mas ela não pode, porque ela é criança e é inocente. Quando ela for de maior, aí então o HIV vai pegar ela. É assim? Só que tem gente que acha que o pecado é assim. Não, ela nasce santa, ela nasce pura, ela não precisa de nada. Aí quando ela cresce, ela aprende do pecado, aí ela é pecadora? Ué, não está certo isso. Então eu vou esperar os olhos azuis, sim ou não? Posso esperar, porque eu não nasci, mas de repente vai que... Amado, nós já nascemos com o dom. O dom ele é adquirido com o tempo. A pessoa que tem o dom de cantar, ela nasceu de berço com aquele dom. É uma pessoa super inteligente, nasceu, não aconteceu em algum determinado momento. Assim também é a salvação. Por que que nós somos pecadores, viemos sendo pecador? Hoje em dia mais não, porque agora somos salvos. Mas porque viemos da geração de Adão, tornando-nos pecadores, logo fomos gerados no ventre materno. E a única maneira, meu irmão, do homem ser perdoado e transformado a justo com direito à vida eterna, é pelo seu novo nascimento, transformando-se em uma nova criatura, pela lavagem da palavra de Deus e da regeneração operada pelo Espírito Santo. Isto é chamado de novo nascimento. Foi por isso que Cristo diz, se não nascer de novo, não tem como ver a face do Pai. Amém? O Salvador é Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus que nos proporcionou salvação, libertação, consequentemente justificação pelo seu sangue. Quando nós acreditamos nisso, todo o nosso coração é envolvido com esta crença. Você está entendendo? Quando você não acredita, não adianta, porque aquilo que você acredita é o que você fala. Tem gente que diz assim, poxa, mas meu amigo se converteu, rapaz, agora ele ficou chato, ele só fala de Jesus então, porque ele fala aquilo que ele acredita, aquilo que ele vive, aquilo que ele é. Porque quando ele era do mundo, ele falava de droga, ele falava de balada, ele falava de ostentação, ele falava de matar, roubar, destruir, mas agora ele mudou, nasceu de novo, é uma nova vida. O velho homem do pecado morreu e agora Cristo habita nele. Essa é a diferença. Porque quando nós vivemos com a crença correta de que somos justos, então nós desfrutamos, amado, de todos os benefícios que a Bíblia nos promete. O que está lá é para você. E por que eu não estou vivendo? Porque você lê, mas você não crê. Porque você enxerga a sua adversidade, mas você não crê a promessa de Deus para a tua vida. É mais fácil você acreditar num homem que diz assim, olha, fique em paz, porque peguei seu currículo, amanhã estou levando lá na termomecânica, eu vou colocar você lá dentro já como gerente. Se alguém de status financeiramente bem, e bem conceituado na empresa, você acredita. Essa pessoa pode mudar de opinião amanhã ou depois, mas você está convicto, porque alguém falou com você. Engraçado que o Criador dos céus e da terra fala conosco, e às vezes a gente acha que não é verdade. Sabe por quê? Porque nós praticamos justiça própria.
Como assim, pastor? Justiça própria é quando você olha para você e diz, mas quem sou eu? Eu não mereço. Oh, abençoado. Ele não está dizendo que é seu? É a mesma coisa, eu deixo uma quantidade de valores aqui e digo assim, Ricardo, está lá em cima da mesa, vai lá e pega, é seu. Aí o Ricardo chega pela mesa, fica rodeando, coçando a cabeça, dizendo, mas será que eu devo pegar? Ele me deu, mas eu não sei como que eu vou pagar. Eu não disse que eu estaria emprestando, eu disse que eu dei. Sim ou não? Eu disse em algum momento que eu estava emprestando ou que ele teria que me pagar? Mas tem gente que não aceita ser abençoado, não consegue entender. Senhor, mas eu já fiz tanta coisa errada, por que Deus quer me abençoar? Então, por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque eu não mereço, você não merece, mas Ele te ama acima de todas as coisas. Para entregar o seu próprio filho, para morrer numa cruz, por amor a você. Sabe? Não quero dizer com isso, amado, que o justo não cometa falhas e pecado. Mas eu quero te dizer que mesmo sendo imperfeito, o Pai olha para o justo e vê os seus pecados passados. Sabe? Presentes e futuros. Sabe aonde? No seu coração, cravado na cruz. Cravado na cruz. É como eu olhar para você e ver que você não tem um centavo, não tem aonde cair morto. Eu vou querer cobrar juros e correção monetária de você, você não tem nem para sobreviver. O Pai olha para nós e diz assim, eles não têm nada para me oferecer, mas Cristo já fez o sacrifício completo. Então agora eu estou ressarcido. Então agora eu estou realmente adorado, porque Ele fez a adoração completa, entregando a sua própria vida por aquele a quem amou. Amém? Romanos 5:1 diz assim, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amada, a justificação é pela fé na obra consumada na cruz. Se eu não acreditar na cruz, no sacrifício da cruz, não adianta eu querer acreditar em mais nada, porque a cruz é o resultado da minha libertação, da minha cura, da minha paz, sabe? A cruz dispensa qualquer obra da nossa parte, eu não preciso fazer mais nada, eu tenho apenas que crer. Como assim, pastor? Me explica melhor. Você é um herdeiro de alguém que tem muito dinheiro, você precisa se preocupar todo dia, falar para a pessoa, ó, eu sou seu herdeiro, viu, o dia que você morrer não esquece não. Ó, você não quer deixar uma cartinha aí, vai que aparece alguém? Não, você é o único herdeiro. Eu não preciso deixar nada, porque tudo que eu tenho é seu. E o dia que eu morrer, ainda que você não queira, isso é seu. Às vezes Deus quer nos dar a bênção, quer nos abençoar, e a gente fica, não Deus, mas será que o diabo não vai se levantar para poder me roubar, para o diabo fazer qualquer coisa? Ele tem que permitir. O diabo não tem esse poder todo não, meu irmão. Romanos 5,17 diz, porque se pela ofensa de um só homem, de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A justificação, amado, é um dom dado ao cristão como presente de Deus. Presente não precisa a pessoa merecer, ou precisa? Não. Esse é um presente de Deus para que você possa reinar em vida. Reinar em vida como? Você ter uma vida de rei? Não, reinar sobre o pecado, reinar sobre a doença, reinar sobre Satanás, reinar sobre as circunstâncias ruins da vida, reinar sobre os demônios, reinar sobre o mundo, reinar sobre o inferno, porque Ele te chamou para reinar, e diz, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança, aonde você comer ou tomar algo mortífero, não te fará mal algum. Se alguém se levantar contra ti, pode ser escorpião, pode ser o demônio, coloque debaixo dos teus pés, porque eu já te chamei, eu já clamei o teu nome está escrito no livro da vida, eu sou o teu Senhor, e não há outro Deus senão a mim. Nós precisamos entender, Ele já fez, eu só preciso crer, anunciar, para de falar derrota, e fale daquilo que está escrito. Aleluia. Somos mais que vencedores, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Romanos 5,19 diz assim, porque como pela desobediência, olha que interessante, de um só homem, muitos foram feitos
pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos. Deixa esse texto aqui. Imagine você que a Bíblia também fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. E como nós viemos da descendência de Adão, nos tornamos pecadores. Se Deus deixasse a coisa assim, Deus seria injusto, não seria? Você diria, poxa, não tinha nada a ver com isso, e por que eu me tornei pecador por causa de Adão que pecou? Então, olha o que está escrito. Porque como pela desobediência de Adão, claro, de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, quando nós agora vamos até Cristo, contrário do que Eva foi até Adão, e Adão sabendo que era pecado, e ele comete o pecado, ele então deixou o pecado entrar, sim ou não? Da mesma forma Deus usou. Agora nós vamos até Cristo, e aquele que vai em Cristo, pelo justificado que somos por Ele, nos tornamos justos, nos tornamos filhos, nos tornamos libertos, curados, restaurados, porque Ele já nos deu isso. Sabe, irmãos, o segredo de viver uma vida cristã próspera é você acreditar que você é a justiça de Deus em Cristo. Isto é, que por intermédio da obra de Cristo, consumado na cruz do Calvário, você se tornou tão justo quanto Ele. Tem gente que, sabe, pira quando ouve isso. Porque ele fala, escuta, o pastor está dizendo que eu sou tão justo quanto a Cristo? Impossível. Você sabe o que ele disse para os discípulos? Vocês farão obras maiores do que as minhas. Ele diz, eu sou, entre parênteses aqui, o irmão mais velho. Se eu sou o irmão mais velho, eu sou tão irmão, filho do mesmo pai quanto você. Ou seja, aquele que estiver em mim, eu sou o caminho que vou levar ao Pai. E eu só vou levar ao Pai aqueles que são justos, que têm o seu nome escrito no livro da vida. A crença correta, amado, conduz ao viver correto. Se eu começo a ensinar para uma criança que ser traficante é algo que vai dar dinheiro, e ele crê nisso, ele pode ver qualquer coisa ao contrário, ele vai fazer aquilo. Se eu ensinar para ele que ele não deve roubar nada de ninguém, que ele deve ter uma vida íntegra, que ele deve estudar, sabe, a vida inteira, eu alimentar isso no coração dele, ele vai ser gente boa. O que o Islã, principalmente o Estado Islâmico, tem feito em alguns países, somente Irã, Iraque? Ensinar a criança a ser homens bomba. Eles resgatam criança de 5 anos para cima para atirar de fuzil. Sabe por quê, irmão? E eles começam a dizer tanta mentira para a criança que a criança acredita que ela vai para o paraíso matando alguém, somente se for judeu ou americano, e ela vai alcançar a glória eterna, e com ela vai toda a família. Ela vê um país de guerra, uma família miserável, passando dificuldade, passando luta, ela diz assim, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu pai e pela minha mãe. Esse é o coração de criança. Então é isso que o diabo faz, a vida inteira, desde a sua infância, querendo colocar mentira, mas o Senhor diz, olha aí a minha palavra. Sabe o que Jesus disse? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, porque os da luz têm a palavra, e quantos não leem a Bíblia, só lê quando chega na igreja, acompanhando no quadro, porque tem uns que já nem trazem mais. Ele também disse, o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Sabe, irmão, todo pensamento gera um perfil, e quando gera um perfil, conduz a um comportamento. Se eu começar, não estou criticando, tá? Só para vocês entenderem. Quando eu tinha 15 anos e não faz muito tempo, eu dei um baile de rock na minha casa. Minha mãe lembra disso. Falei para ela, posso fazer um baile aqui na minha casa? Aqui em casa? Ela disse, pode, porque naquela época era muito natural, no sábado, fazia aqueles bailinhos na garagem, colocava uma lona. Só que ela não sabia que era de rock, porque eu estava agora vestido todo de preto, né? E só usava camisa Iron Maiden, AC/DC, Black Sabbath,
Só esses trem moderno da época. E eu comecei a gostar, por quê? Porque eu comecei a andar com pessoas assim. Essa fase de 14, 15 anos é a fase que você quer ser descolado, não é? E aí uns amigos que eu conheci, eram mais velhos, porque a gente sempre olha para alguém mais velho, eles eram roqueiro, era heavy metal. Eu falei, você é heavy metal? Irmãos, eu nunca tinha ido num baile, e resolvi fazer um baile na minha casa. Peguei alguns LP, e tá lá, e e eu ouvi o pessoal fazendo assim com a cabeça, e eu comecei a fazer a mesma coisa. Minha mãe fala que chegou um momento que eu já estava andando assim, porque eu não conseguia virar a cabeça, de tanto que eu chacoalhei a cabeça. Os meus amigos faziam e não ficava mal, sei lá, talvez eu não sabia fazer, eu ficava parecendo uma hiena, sabe? Batendo a cabeça, parecendo uma galinha com o pescoço quebrado. Era uma coisa absurda, mas aquilo era o meu perfil, e o meu perfil passou para que eu pudesse viver daquele jeito. Você está entendendo? Mais para frente, foi quando eu comecei a ter realmente o perfil do candomblé, e aí então eu comecei, já não é mais de preto, agora era de branco. Entendeu? Agora já não era mais camisa do Iron Maiden, mas eram correntes, fio de conta, porque eu acreditava naquilo. E a gente é aquilo que você acredita, você é aquilo que você fala. Se você começar a falar que você é derrotado, que você não tem sorte, você passa a viver uma vida sem sorte. Nós precisamos proferir, nós precisamos anunciar, nós precisamos clamar, nós precisamos declarar todo dia. Acorde todo dia dizendo, eu sou justo de Deus. Eu sou justificado, eu sou uma bênção, porque o Senhor já me limpou, já me justificou. Se você renovar a sua mente, amado, com o pensamento de que você é justo em Cristo, preste atenção, automaticamente terá o perfil de justo e se comportará como justo. Você pode ser todo torto, você se converte, começa a andar com crente, você vira crente, ainda que você não seja totalmente convertido. Você falava 10 palavras novas, era palavrão, agora você trocou o palavrão por misericórdia, amém, glória a Deus. Está vendo como muda? Por quê? Porque aquilo que nós queremos para a nossa vida é o que nós repetimos. Eu acho um absurdo, crente que gosta de assistir, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, eu acho um absurdo, mas, essa é a minha posição. Que gosta de chegar na tua casa, que já foi consagrada, ungida ao Senhor, coloca um filme lá de terror. A casa é uma bênção. Meia hora depois que ele está assistindo o filme, ele passa a ter medo de ir no banheiro, porque ele começa a escutar coisa. Aí ele fala, não, eu não tenho medo não, eu não tenho medo. Você pode até não ter medo daquilo que você viu, a serra elétrica, a cabeça rolando, já está tão acostumado, tua mente já está tão, acostumada com isso. Só que quando você abre esta porta, você libera demônios para entrar, porque todo filme de terror, ele tem uma invocação demoníaca, para que quanto mais medo e pânico ele dá, mais nome o filme tem. Não é assim? É legal assistir uma comédia que alguém falar para você, não vai não, porque eu fui, não tem graça nenhuma. Você nem assistiu a comédia, mas se alguém falou que não tem graça, ou também falou que não tem graça, fala, não vou perder meu tempo. O contrário do filme de terror. Olha, eu já assisti vários filmes de terror, mas esse eu saí de lá com medo, cada hora que passava eu me arrepiava. Você fala, esse é bom. Você está entendendo? Então, amados, aquilo que nós geramos, aquilo que nós vivemos, aquilo que a tua mente é renovada a fazer, passa a ser o seu comportamento. Então começa a ter o comportamento de Cristo. Segundo, a prosperidade do justo. Justo é todo aquele que está em Cristo. Repita, justo é todo aquele que está em Cristo. Mas preste atenção, contudo, é necessário que você viva como justo, para tomar posse da justiça de Deus. Vou te dar um exemplo. Anda eu, Ricardinho e mais 2 canela de fogo. Aí vem o Joãozinho andar com a gente. Só que o Joãozinho, ele é até crente, até aceitou Jesus, até desceu as águas do batismo, mas o Joãozinho não vive uma vida que condiz com a nossa. Na nossa frente, ele parece ser justo.
Mas por trás de nós, ele pinta o 7, o 6, o 8 e todos os números. Alguém olha para o Joãozinho e fala, Ricardinho, Alexandre, fulano e tal, são canela de fogo. Mas aquele ali, ó, é canela seca, porque ali não tem de crente, não tem nada. Você já fez esse tipo de comparação? Alguém precisou te contar? Não, o perfil da pessoa mostra quem ela é. Sim ou não? Mostra quem ela é. Você pode ver o Ricardinho todo tatuado, que ele tem uma tatuagem da caveira ali no braço dele. Mas basta olhar para o Ricardinho, conversar com ele, sabe que ele é crente, porque ele tem perfil de crente, ele tem jeito de crente. Ele não precisou se esforçar, mas ele simplesmente crê naquilo que ele fala, crê naquilo que ele prega, vive aquilo que ele prega. Então a característica dele, a personalidade dele, o perfil dele é de cristão. Então ele é justo. Amém? Ou seja, nós devemos viver isto como uma realidade espiritual. Por quê? Porque nem todo cristão salvo vive na qualidade de justo, ainda que ele seja justo na legalidade, mas não é na praticidade. Na prática ele não é justo. Ele acredita em maldição, ele acredita que hoje, sabe, ele acordou, ele não orou antes de levantar da cama, então por isso que talvez o dia dele não vai ser bom. Ele acredita que porque não deu tempo dele sair correndo e ler a Bíblia, ou de orar, ou talvez o jejum que era para ser feito, não fez hoje, eu vou começar amanhã, ele fala, ixi, hoje meu dia vai ser uma quizumba danada, porque aquilo que eu deveria fazer eu não fiz. Mentira do diabo, porque a Bíblia diz que você não precisa fazer nada, você faz porque você ama a Deus. As mulheres que aqui estão, que amam o seu marido, você costuma fazer o que ele gosta de comer, a roupa dele da maneira que ele gosta de vestir, os seus filhos. Você faz isso para provar teu amor? Não, porque você ama fazer. Sim ou não? Eu lembro que a minha mãe, não era porque eu era o caçula, mas ela sempre fez aquilo que eu sempre gostava. Se eu estava meio adoentado, ela sabia que tinha uma sopinha que ela fazia lá de carne moída com, nunca esqueço, com fubá. Nossa, era uma bênção. Um caldo. Quando queria um doce, alguma coisa, minha mãe ela faz o que nós lá na Bahia chamamos de beiju, e aqui chama de tapioca, né? Divina, como ninguém. E até os netos, quando chegam na casa dela, falam, vó, você não quer fazer aquele beiju, então aquele cuscuz? E faz com todo carinho. Mas para quê? Para ela provar que é a nossa avó, que é a nossa mãe, que nos ama? Não, porque ama fazer. Então eu devo fazer as coisas para Deus porque eu amo fazer. E quando você ama alguém, você quer estar perto. Quando você ama alguém, você quer fazer de tudo para agradar essa pessoa. Então somente Deus com você. Mas o diabo sempre diz que você precisa fazer a tua parte, senão Deus não vai te abençoar. E ainda diz um versículo que não existe na Bíblia: faça a tua parte que eu te ajudarei. Quantos já não ouviu isso? Não, está escrito na Bíblia: faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso é um ditado que dizem, e simplesmente isso não é verdade. Não se veja justo simplesmente pelo ponto de vista legal, mas também pelo experimental. Pense como justo, ande como justo, persevere como justo persevera. Ora pedindo ao Senhor a revelação da justiça. Senhor, então eu não sei como é ser justo. Então ora, Senhor, me ensina a ser justo, a entender a justiça de Deus, porque justo você já é. A vida do justo, amado, é uma vida de prosperidade. Em todos os sentidos, todos. Analise alguns textos que falam sobre isso. Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o coração dos ímpios, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Presta atenção que ele fala, bem-aventurado é o varão, sabe, em outra linguagem fala, bem-aventurado é o justo. Nós somos justificados, nós não merecemos, mas ele tem o melhor para dar. O Salmo 1, amado, é chamado de Salmo da prosperidade do justo e o castigo do ímpio.
O Salmo 1 fala exatamente isso, sobre o justo sendo prosperando e o ímpio perecendo. No versículo 1 ao 3, o salmista fala do justo, e ele finaliza dizendo que tudo que o justo faz, prospera. Salmo 5,12 diz assim: pois tu, Senhor, abençoará ao justo, circundá-lo-ás de tua benevolência como de um escudo. Esse versículo, na linguagem de hoje, diz o seguinte: pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem, e a tua bondade os protege como um escudo. Ou seja, Deus abençoa o justo de forma que ele está sobre a bondade, o carinho, a misericórdia e a justiça de Deus. Amém, amado? Como um escudo, é abençoar para prosperar. Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus... Então preste atenção, diante de uma adversidade, chama 2, 3 e fala: irmãos, está acontecendo tal coisa, vamos orar aqui? Talvez alguém fale: ah, rapaz, mas isso é um caso tão complicado, tão difícil, parece que já foi até consumado, tudo indica que já não tem mais como orar. A Bíblia diz o seguinte no livro de Tiago: a oração do justo, feita por um justo, ela pode muito, e ela pode mudar todas as coisas. No original grego do Novo Testamento, o significado literal deste versículo é, põe no quadro: poder de Deus é liberado para a realização de um milagre quando o justo ora. Vamos ler todos juntos? Poder de Deus é liberado para a realização de um milagre quando um justo ora. Então, meu querido, amado irmão, preste atenção. Creia que no momento que você orar, amém? Deus ouve a sua oração. E Ele libera poder e milagre, trazendo salvação, libertação, trazendo cura. Terceiro e último, fale o que você quer ver e não o que você vê. A crença correta conduz o viver correto. Vou repetir isso várias vezes. A crença correta produz o viver. Se você crer certo, você vai viver correto. Se você crer errado, você vai andar por caminhos tortuosos. Amém? Creia conforme Deus vê você. Eu não consigo imaginar um pai que diz assim para um filho, porque o filho fez alguma coisa errada: tomara que você repita de ano, que você seja um analfabeto, e toda vez que você for fazer a prova do Enem, ou tentar fazer alguma prova da faculdade, você não consiga, seu infeliz, desgraçado, miserável. Isso não é um pai, isso é um monstro. A Bíblia diz que Deus é o nosso, então Ele deseja o melhor para você. Mesmo que você não mereça, nenhum de nós merecemos, mas Ele nos amou. A crença correta conduz ao viver correto. Para de ficar se acusando, dizendo: se Jesus voltar hoje, será que eu vou para o céu? Se você está crendo correto, sabe, se você tem feito o possível, amado, dentro da palavra de Deus, para ser um cristão, para ser um justo, você é salvo. Agora, se você está meia boca, se Ele voltar, realmente você está na roça. Eu perco a salvação, pastor? Não necessariamente, mas a Bíblia diz que aqueles que ficarão aqui, difícil vai se salvar, porque hoje a gente só precisa abandonar as coisas do mundo e servir a Deus. Tem pessoas que dizem que não conseguem. Imagina aquele que vai ter que perder a própria vida, renegando Cristo, para poder ter salvação. E ainda detalhe, vai ter que deixar se marcar com a marca da besta. Está circulando aí na internet, e o fato é real, muito tempo circulou a respeito disso, do chip, que vai ser colocado na mão ou na testa, que Apocalipse diz que é a marca da besta. Eu não acredito, Alexandre, tá? Que essa ainda é a marca da besta. Por que eu não acredito? Pelo simples fato de Apocalipse dizer que depois dos 3 anos e meio que a igreja for arrebatada, aí então virá a guerra, aí então virá a perseguição, e a marca da besta não é nada implantado. A marca da besta vai ser algo, uma tecnologia tão avançada, que aquele que tem, quem está do lado não vai saber que tem. Amém? Porque um chip que é colocado na tua pele, de repente, se você, sei lá, de alguma maneira quiser arrancar, você vai lá, arranca e pronto. A marca da besta, uma vez que foi implantada na mão ou na testa, nunca mais consegue sair.
É como um nome escrito no livro da vida. Você pode fazer o que você quiser. O dia que ele escreveu, ninguém apaga. Amém? Então, amado, eu preciso crer correto. Mas isso aponta pelo que está perto de acontecer, sim ou não? Eu me recordo, quando eu estava começando a pregar o evangelho, antigamente você ia no mercado, tinha um cara lá marcando o preço com uma etiqueta, sabe? Aí depois veio o código de barra, todo mundo, uau, isso é a marca da besta. Isso é a marca da besta, porque tem vários números, pode ver que lá vai ter alguns 6. E aí saía, na época não tinha internet ainda, mas saía comentário, a pessoa com um código de barra enorme aqui na testa. E conheci muitos pastores na época que não pagava boleto no banco com código de barra. Não, eu vou lá na loja pagar. Antigamente podia, hoje não tem mais como. Não é verdade? Então o que acontece, amado? Havia isso, aí sumiu. Pararam, viu que não tinha nada a ver. Aí criaram um sistema, via rádio, que já era um código de barra um pouco mais evoluído. Uma carreta entra dentro do supermercado Extra, um exemplo, e só existe um código, via rádio, e ele vai com o scanner, e aquele código está contendo todas as informações que está dentro daquela carga, quantas caixas, quantos produtos, enfim, geral. Aí fala, talvez esse seja a marca do código. Aí vem a internet, aí cada evolução que vem está apontando para o que há de vir. Então quando eu falo que eu não acredito que esse ainda é a marca da besta, porque Jesus não voltou ainda. E pelo tudo indica, pelo menos no Brasil, né, segundo as informações diz que o Temer assinou, que é para uma questão de segurança, e é fato, irmãos. Talvez você fale, não pastor, se for por segurança até vale a pena. Você não precisa mais carregar talão de cheque, você não precisa carregar mais cartão de crédito, você não precisa mais carregar RG, CPF, nada disso, porque você tem esse sistema. É bom por um lado, mas aponta aquilo que virá. Porque as pessoas vão estar tão acostumadas com isso, quando a verdadeira marca da besta vier, vai ser normal. Eu me recordo que quando saiu o celular, a minha irmã tinha um BCP, uma coisa que era um palmo, a bateria era 3 ou era 4 dedos, e as pessoas andavam com aquilo assim, ó, sabe? Era algo mais ou menos assim, e se achava, quando aquilo tocava, você tirava, abria o flip dele, que ficava maior, e falava na rua, uau, que coisa chique. Eu lembro que a primeira vez que lançou isso, passou no Jornal Nacional, não me recordo qual que era o presidente da época, mas ele fez um teste, não sei se foi aqui no Brasil, onde foi, acho que foi no Brasil, e na hora não funcionou. Imagine, rede nacional, era para funcionar e deu pau, não funcionou. Mas era uma coisa do outro mundo, irmãos. Como é que alguém fala, você aqui, a pessoa lá no Japão, e você fala com a pessoa sem fio, sem nada? É o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Isso é um absurdo. Estamos no fim. Chegou o tempo que Jesus vai voltar, deve ser o mês que vem. Porque uau! Imagina. E as coisas estão evoluindo, mas tudo aponta para o que há de vir. Então preste atenção. Você é justo de Deus. Você é justiça de Deus. Então aquilo que você enxergar é aquilo que você vai ver. É aquilo que você vai viver. Amém, mano? Eu sei que Jesus está às portas, e cada sinal do que está acontecendo mostra que Ele está às portas. Pode ser que Ele demore mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Por mim Ele já voltava logo. Quero ir para casa logo. E prefiro ir arrebatado do que a morte. Queria morrer não. Não é verdade, irmão? Queria estar aqui pregando, louvando ao Senhor, de repente, veio o arrebatamento. Oh glória. Amém? Jeremias 29:11 diz, o Senhor diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto está escrito assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça,
um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sabe, irmãos, tem gente que imagina que por um erro que você cometeu, Deus está vindo furioso contigo e vai acabar contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: o mundo não conhece a fúria do Senhor. O nosso Deus não é Deus furioso, nosso Deus é Deus de amor. Então os pensamentos que Ele tem para você é de paz e de prosperidade, não é de derrota. Creia que você é sarado e viva como tal. 1 Pedro 2,24 diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes... Deixa esse texto aí, deixa eu explicar esse texto. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos... Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos... Quem que levou o meu e o seu pecado sobre o seu corpo? Cristo, não é isso que está escrito? Olha o seguinte: sobre quem? Sobre o madeiro, que é a cruz, para que mortos para o pecado... Quem está morto para o pecado? Nós. Pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes... Então, amado, eu quero te dizer que você é justo, você é morto para o pecado. Então quer dizer que eu não peco, pastor? Não deveria. Mas quando peca, a justiça de Deus está sobre a tua vida. Você morreu para o pecado. Nós morremos para o mundo. Esse mundo não nos pertence mais. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, existe um advogado no céu, Cristo justo. Amém? Então o pecado, por que somos mortos para o pecado? Porque ele não te domina mais. Porque para o pecado te dominar, o espírito do pecado, a maldição tem que entrar dentro de você. Como se o Espírito Santo está aí dentro? Você acha que então o Senhor, que pagou um alto preço, vai dar lugar para o diabo agir na tua vida? Mentira do diabo. Então, quando você errar, quando você pecar, você deve confessar imediatamente, mas o confessar arrependido, não da boca para fora. Amém? Porque se eu fizer algo para minha esposa e ela não gostar, e eu confessar para ela o meu erro, eu vou dizer para ela: eu não vou cometer mais. Então ela vai me dar um voto de confiança, sim ou não? E tudo aquilo que eu fizer que vai caminhar para aquilo que eu disse que não faria, ela vai me repreender. Isso acontece com você. Você ora ao Senhor: Senhor, não vou fazer mais. Aí você está caminhando, o pecado vem e fala no teu ouvido. O Espírito Santo fala: lembra do que você falou comigo? É assim ou não é? Ele diz: não vai não, meu filho, que você vai pecar. Ele está lembrando da aliança. Mas sabe como nós imaginamos? Aí você foi muito forte, aquilo você foi. Aí você sai de lá olhando para Deus, fala assim: eu nem vou na igreja hoje, porque vai que Deus usa o pastor, usa alguém para falar comigo, com certeza vai me esculhambar. Um diabo que de repente que eu for orar e a pessoa cair endemoniada, o diabo vai usar a boca da pessoa para falar do meu pecado. Essa é a visão que nós temos de Deus, que Ele vai julgar, que Ele vai te condenar, que Ele vai lançar você fora. E Ele só diz: vem porque eu quero te abençoar. Quero mudar a sua história. Quero te dizer que você não foi a única pessoa que pecou. Davi era a menina dos olhos de Deus e também errou e pecou. E Deus o perdoou. Então viva, amado, com prioridade no Senhor. Viva da maneira correta, com a crença correta, que é: eu sou justo de Deus, e sobre mim o pecado não tem poder. Amém? Creia que você é mais que vencedor e viva como tal. Mais que vencedor é aqueles que vencem em todas as áreas. Seja indignado, irmão, e não aceite a derrota diante das promessas. Sabe, Deus te prometeu bênção, mas você tem aceitado derrota. Pastor, mas é o que eu estou vendo. É o que você quer ver. Porque enquanto muitos choram, outros vendem lenço. Em dia de pleno sol, você vê alguém vendendo guarda-chuva ou capa de chuva? Se vender, ele vai ficar o dia inteiro lá, porque ninguém vai comprar.
Mas quando começou a ameaçar o tempo, o cara fala, capa de chuva, guarda-chuva. Aí você fala, nossa, eu não tenho, vou pegar essa chuva toda. Você paga até o que não tem. Tinha ou não? Naqueles guarda-chuva Xing Ling, basta o primeiro vento para ele ir embora. Mas na hora é a tua salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto o mundo está dizendo que vai cair raios e trovões, saia da tua casa vendendo capa de chuva e guarda-chuva, porque tem alguém que precisa. Tenha a crença correta. Para dizer, sabe, não, mas eu não consigo, eu não posso. Vou ler Jeremias 29:11 mais uma vez, na linguagem de hoje, que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Creia que você é próspero, amado, viva como tal. Alguém vai chegar para você e vai dizer assim: você viu a crise, rapaz? Você viu como é que está? O dólar aumentou, o governo está cada vez mais endividado, todo mundo está indo preso, estão dizendo que 2017 vai ser pior. O que você acha? Você tem duas opções, ou você concorda ou você diz, eu não acredito. Por que você não acredita se está a mídia dizendo isso? Porque eu não sou desse mundo. Por que você não é desse mundo? Porque eu nasci de novo. Por que você nasceu de novo? Porque meu nome está escrito no livro da vida. Porque o Pai me prometeu o melhor desta terra e disse que onde eu colocasse a planta dos meus pés, Ele me daria por herança. Porque a derrota é para aquele que não é justo, mas eu fui justificado por Cristo, Ele morreu por mim, Ele entregou a sua vida por mim, então eu vou viver como tal. Ele vai dizer, nossa, como você é arrogante. Você responde, não sou arrogante, eu sou filho do Altíssimo. Chega para alguém que tem muito dinheiro, filho do Silvio Santos, e vê se ele está preocupado com a crise. Ele sabe o pai que tem, não é verdade? Barack Obama em janeiro deixa o trono lá dos Estados Unidos e vai entrar um outro presidente. As filhas dele estão em depressão já? Fê, as neguinhas estão só no salto. Entendeu? Mas se houver uma crise, e ela é filha do Barack, cara. Você é filho do Deus Altíssimo. O mundo pode estar despencando. Tenha a fé correta e você vai viver corretamente. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Creia que você é ministro amado da nova aliança. A velha aliança, você precisava ser rabino quando era criança, passar por um determinado tempo aprendendo, e aí quando você se tornasse ancião, possivelmente você seria sacerdote. Mas na nova aliança, Deus tem chamado os meninos, e diz, deixai vir a mim as criancinhas, pois das tais é o reino. Deus quer começar com a coisa cedo, sabe, porque enquanto eu achar que eu devo curtir a vida, para que um dia eu vá para a igreja, eu não estou curtindo, eu estou perdendo a vida. Curtir é aquele que está aos pés do Senhor, porque Deus tem o melhor para você. Eu não gosto muito de concordar quando a pessoa está falando em crise, em dificuldade, em barreira. Eu falo, fique em paz, vai dar certo. Não, pastor, não. Vai dar certo. Vai dar certo. Por que você está dizendo isso? Porque eu acredito nisso. Porque Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cantamos um louvor aqui que a maioria dos jovens gosta, mas acho que eles vão parar e pensaram ainda a letra deste louvor. Deixou a sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Olha como você é importante. Ele deixou a sua glória para estar com você. Ele morre numa cruz para estar com você. Ele vence o diabo. No terceiro dia ele vai ao inferno, pisa na cabeça do diabo, toma a chave do inferno e diz, agora todos aqueles que estavam cativos estão soltos para estar com você. E você está olhando para o mundo. Você está olhando para a crise? Que crise, irmão?
Quantas vezes Israel passou por crises piores do que o Brasil está passando? Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei os mais velhos que eu, mas desde que eu me conheço por gente, o país está em crise. Não é verdade? Olha, era plano, colo, cruzado, cruzeiro e tanta coisa. Na minha infância eu não lembro, em nenhum momento que os meus pais, os professores diziam: nossa, nós estamos vivendo uma época de prosperidade. Nunca. Era sempre culpa de alguém, culpa do partido, culpa do governo, culpa dos militares. Culpa de alguém. E nos últimos tempos, o diabo quer culpar a Deus. Creia que você é ministro da nova aliança e sacerdote, viva como tal. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. Como sacerdote de Deus em Cristo, você tem amor de Deus para ministrar nos corações. Vou ler isso aqui mais uma vez. Como sacerdote de Deus em Cristo, você tem amor de Deus para ministrar nos corações. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém chegar a você e falar de crise, falar de derrota, e falar de enfermidade, fale para ele do amor de Deus. Você é sacerdote de Cristo. Você, sabe, é alguém levantado pelo Senhor. Poder de Deus para curar os enfermos. Autoridade para expulsar demônio. Graça e unção para salvar os perdidos. É isso que o Senhor disse que você é. E você está preocupado com o que estão pensando de você? Ah, meu irmão, me poupe. Sabe o que disseram para Jonas? O Senhor mandou ele para a cidade de Nínive. E ele ficou com medo, desobedeceu a Deus. E entrou no navio. Foi para Tarso, para outro lugar. E aí então, estava lá dormindo. Aí começou aquela fúria do vento. Você conhece a história. E todo mundo então começou a jogar as coisas, né? E tirar sorte, cada um pedia ao seu Deus. Aí olharam para ele e falaram: não é possível. Está o mundo desabando e esse cara dormindo. Jonas estava na condição de justo. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Não perca teu sono, meu irmão. Vá dormir. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. E aí então acordaram Jonas rápido e disseram assim: rapaz, mas que negócio é esse? A gente aqui tudo descabelando, cada um uma hora para Ave Maria, o outro hora para o São Jorge, o outro pede para não sei o quê, e você, em vez de estar aqui nos ajudando, você está dormindo. Ele acorda, como todo crente que sabe de quem é filho, em paz. Diz: eu sei. E aí, o que vocês querem? Queremos saber quem você é. Ele poderia mentir, mas aquele que é servo, aquele que é justo, ainda que ele queira disfarçar, qualquer um que olha para um justo sabe de quem ele é filho. Ele diz: eu sou hebreu, filho do Deus Altíssimo, profeta do Pai. Aí eles se assustaram, falou: mas se você é tudo isso, por que está acontecendo? Ele diz: então, quando Deus quer uma coisa, ninguém pode impedir. Ele me trouxe aqui para mostrar para vocês, porque a graça dele é infinitamente mais. E mesmo vocês conhecendo outros deuses, vocês vão saber quem é Deus. Me lance no mar e vocês vão ver que tudo isso vai passar. Ele falou: não, você é filho de quem é. Deus me livre de lançar você no mar e receber o castigo do Senhor. Jonas falou: me lance. Deixa que de mim cuida Deus. E quando eles lançaram, a tempestade cessou. E você conhece a história, que ele foi engolido por um peixe, e Deus levou ele aonde ele queria. Então, justo, olha para o teu irmão e fala assim: olha aqui, justo, não adianta correr, porque ele te pega. Amém? Não adianta correr, irmão. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. Sabe por quê? Se corresse e adiantasse alguma coisa, o seu Deus seria como qualquer outro Deus por aí. O dia que eu me converti, alguém chegou em mim e falou: nossa, agora o seu pai de santo vai fazer um ebó lá, vai fazer uns trem e você vai morrer. Eu falei: vou nada, eu já morri. Como assim você já morreu? Eu nasci de novo. Aquele Alexandre lá não é mais aquele. Você não sabe de nada. Novo na fé e já estava pregando. Esse é meu chamado. Sabe, irmão?
Creia que você é bem-aventurado. Desfruta dos privilégios do reino de Deus. Olha o que diz Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Fique em paz. Ao invés de murmurar, chorar, se descabelar, ficar dando murro na parede, dizendo, não, porque eu? Poupe a sua unha, que depois você vai no manicure fazer, então, poupe. Diz, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou sentar e vou comer. Se for para dormir, vou deitar e vou dormir. Se for para tomar banho, vou tomar banho em paz. Deixa alguém chamar. Pastor, mas vão cortar a luz. Que corte. Você não nasceu com luz elétrica. Vão cortar a água, ela só está encanada, mas na caixa ainda tem. Fique em paz. O judeu viveu 40 anos no deserto, não tinha o que comer, não tinha o que beber e não lhe faltava nada. Não tinha Sabesp, não tinha Eletropaulo, não tinha shopping, não tinha cinema, não tinha smartphone. Sabe, irmão? Creia tão somente que você é um bem-aventurado. Deus podia escolher qualquer pessoa da tua família, ele foi escolher justo você. Sabe por que ele escolheu justo você? Porque você é justo. Amém? Creia que você é filho amado, tão amado quanto Cristo, e viva como tal. Como assim? João 17:23 diz assim, eu neles e tu em? Para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Olha o que Jesus diz, que Deus amou a nós da mesma quantidade que amou Ele. Então quando eu falo, sabe, quando nós ministramos que nós somos tão amados do Pai como Cristo, é porque João 17:23 fala sobre isso. Sabe? Conclusão, acompanha comigo no quadro. É importante frisar que não existe pensamento neutro. Toda ideologia, todo ensino filosófico é difícil, hein? Filosófico ou teológico, exige uma prática, produz um perfil e traz consequência. Todo ensino produz dentro de nós a necessidade de uma resposta que se traduz em um comportamento que, por sua vez, compõe nosso perfil e nossa identidade. Por isso não existe nenhum ensinamento neutro. Não há ideologia neutra. E todos nós, mesmo que não percebamos, agimos de acordo com alguma ideologia. É ela que determina os valores sobre os quais tomamos as nossas decisões e desenvolvemos nossos comportamentos e preferências. É a base que sustenta a nossa vida. Então a grande questão é, sobre qual fundamento estamos vivendo? Sobre qual base temos edificado a nossa vida? Qual o fundamento da nossa fé? Não aceite pensar e meditar naquilo que está firmado nas verdades da palavra de Deus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Nós temos que pensar coisas boas. Pastor, mas essa mensagem não é a mensagem do pensamento positivo? Não, é a mensagem de pronunciar aquilo que está escrito. Se não é bom, se não é próximo, se não tem paz, se traz algum sentimento ruim, deixa de lado. Olhe para a cruz, porque lá só tem coisa boa. Saiba, amado, a crença correta produz o viver? A crença correta produz? Saiba que o contrário também é verdadeiro, ou seja, a crença errada conduz ao viver errado. Temos a crença correta, então nós iremos prosperar. Tudo quanto fizermos, porque a nossa justiça, a justiça de Deus, por intermédio de Cristo, está sobre nós. Declare várias vezes ao dia: eu sou amado do Pai, eu não tenho justiça própria, tampouco me deprecio, pois sou tão justo quanto Cristo, por causa de Cristo. Esse tão pouco me deprecio é o que a maioria das pessoas fazem: se depreciar. Não valo nada,
não valho nada, eu não tenho valor algum, quem sou eu? Para de fazer isso, que isso não vai te ajudar em nada, sabe? Chega para tua mãe e fala, eu sou o mais feio de todos. Todos meus irmãos são lindos, olha como eu sou horrível. Se você vai ver, começa a repetir isso, se ela não vai falar, menino, cala a boca. Palhaçada é essa? O que aconteceu com você? Porque ela não quer ouvir isso. Deus não quer ouvir que a obra perfeita, justa que Ele criou, está agora se depreciando. Está agora falando que não é nada, que não tem valor, que não tem, sabe, que não tem nada na vida, é mentira sua. Fale o que você quer ver e não o que você enxerga. O que você enxerga talvez seja como esse monte de luz apagada. Mas enxerga que está acesa, porque ela é a luz que está sobre a tua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.